Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paola Berto e o vídeo de hoje vai ser uma conversa e um desabafo sincero sobre as situações que atrapalharam a minha jornada artística. E o meu intuito com esse vídeo é só o de tentar aconselhar vocês, pessoas que estão ou já passaram por essas situações chatas que eu também passei. Eu preciso deixar claro que isso é uma reflexão pessoal baseada na minha vida. E eu vou abordar constantemente o meio artístico porque é esse meio que eu estou inserida e estou tentando me inserir cada vez mais. Se você acha que esses conselhos eles vão te ajudar na sua vida ou na sua área de atuação, então tudo bem, espero que ajude. No vídeo de fundo tá passando o processo de uma das minhas artes mais atuais, onde eu tô pintando um sketch que eu fiz de duas corujinhas fofas. E as referências que eu usei para fazer essa arte e que estão passando na tela agora são da fotógrafa Tanja Brandit. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu descobri que eu queria ter uma carreira na área artística. E eu descobri isso por causa de um curso de design gráfico que eu fiz. Esse curso abriu a minha mente para um novo mundo que eu nem sabia que existia. E eu finalmente sabia que eu queria fazer arte. Eu só não sabia para qual área da arte eu queria seguir. E eu fiquei tranquila, porque naquela época quase ninguém da minha idade sabia o que eu queria fazer. Então eu fiquei aliviada. Mas ao mesmo tempo que eu sabia o que eu queria fazer e eu fiquei feliz e aliviada, ao mesmo tempo eu sabia que eu devia me focar e estudar muito aquilo. Que no caso, hoje, o que eu quero fazer é ilustração. Ser uma ilustradora. E sempre vinham medos na minha cabeça, tipo, e se não der certo? E se eu falhar? E se essa área artística não me der o retorno financeiro que eu tô esperando? E eu morar na rua. E eu nem tinha começado a fazer as coisas direito. Eu nem tinha começado a trajetória artística direito e já tava com medo. Foi mais ou menos nessa época que eu criei a minha conta no Instagram, que antigamente se chamava Lolark5. Hoje em dia é Ilustra Lola, talvez no futuro mude, mas enfim. E eu criei essa conta no Instagram para divulgar as minhas artes, porque eu pensei que eu tinha que começar de algum lugar. E eu queria que quando eu fosse uma artista foda e super profissional, eu rolasse para baixo na minha página no Instagram e visse a minha evolução. Que eu visse as artes que eu fazia no passado, porque a gente não tem que ter vergonha do passado. Passado é lugar de referência, como disse Valesca Popozuda uma vez. E vendo essa evolução artística, só ia me motivar a continuar a fazer o que eu já tô fazendo. Eu sou uma pessoa muito insegura na maioria das vezes, mas eu sinto que esse ano de 2022 está sendo um ano de revelação. E ele nem começou direito, mas eu já descobri muitas coisas sobre mim que eu não sabia. Eu tô aprendendo e conhecendo mais sobre mim, sobre os meus medos, ansiedades, inseguranças, lados bons e lados ruins. E muitos desses pensamentos ansiosos que eu tenho vêm de não acreditar muito no meu potencial. Hoje em dia eu acredito, eu sei que eu sou uma artista bacana, eu faço um trabalho bacana, pode melhorar? Sempre pode melhorar, mas tá bom. Só que antes eu não acreditava no meu potencial. E eu olhava para as minhas artes e eu pensava, mas que merda é essa? Eu achava ruim. E agora eu tô em um processo de desconstrução dessa imagem negativa que eu tinha de mim. Por isso façam terapia, porque é importante. Tem algumas situações que eu passei na minha vida que, quando eu era iniciante na área artística, me atrapalharam pra caramba. E a primeira dessas situações que eu queria citar são algumas frases que são problemáticas e quando alguém fala pra você de primeira vista, você acha que não é tão problemática assim,
mas elas afetam a gente sem a gente perceber. E eu vou citar 3 frases e eu vou discorrer sobre cada uma delas. A primeira é: arte, você deveria fazer alguma coisa que dá dinheiro. Clássica, né? Esse desenho é muito bonito, você com certeza tem um dom. E seja a melhor na carreira que você vai exercer. De primeira vista, essas frases não parecem problemáticas. Parecem que tem alguém dando um conselho muito bom pra você. E elas podem soar como um incentivo. Mas será que é um incentivo mesmo? Para começar com a primeira frase. Infelizmente, no Brasil, a arte ainda não é tão valorizada quanto em outros países. E a gente tem uma tendência de valorizar mais o que é de fora do que é de dentro, que é nacional. Mas isso não significa que o Brasil não tenha um mercado artístico, porque tem, e a cada dia que se passa ele cresce cada vez mais. E aos poucos a gente vai encontrando pessoas e clientes que realmente valorizam e defendem o nosso trabalho. Então sim, a arte dá dinheiro sim, e não deixe que essas pessoas que falam que a arte não dá dinheiro ditem a sua vida, porque a arte é um emprego, é uma carreira assim como qualquer outra. Você precisa estudar e se aprimorar, assim como em qualquer outro trabalho. E só assim, sendo um profissional bacana, você vai conseguir ter um dinheiro, você vai conseguir se sustentar. E o povo que fala que arte não dá dinheiro, atualmente nada tá dando dinheiro no Brasil, então tá todo mundo no mesmo barco. Se você não for médico, se você não for advogado, você tá lascado. Agora, eu quero te questionar sobre uma coisa. Se você visse um médico salvando a vida de vários pacientes, você diria que ele tem um dom? É claro que não, porque ele estudou quase 8 anos, ou talvez até mais. Ele estudou a vida inteira dele para ter o conhecimento necessário para salvar esses pacientes. Então, quando a gente vê uma arte bonita, por que a gente prefere acreditar que esse artista tem um dom do que entender que ele estudou a vida inteira para fazer uma arte bacana, decente, artes maravilhosas? Existem pessoas que realmente nasceram com características que podem dar uma vantagem na criação de uma arte, mas dom sem estudo não vira talento. Essa pessoa tem que estudar e tem que ralar que nem qualquer outro artista para fazer coisas bacanas, trabalhos bons, trabalhos profissionais. E agora a terceira frase. Você pode ser um artista muito profissional, suas artes são fodas. Mas será que é realmente necessário ser o melhor? O melhor artista do Brasil? O melhor artista do mundo? Todo mundo quer ser bom. Tem algumas pessoas que querem ser as melhores. Mas será que é realmente necessário? E é realmente bom você querer ser o melhor? Eu comecei a entender que você não precisa ser o melhor. Porque sempre vai existir alguém melhor que você. Isso não é ruim, porque você não pode pegar 2 artistas, colocar um do lado do outro e falar você é melhor do que ele. Porque ambos os artistas estudaram coisas diferentes, têm um estilo diferente, têm vivências diferentes. Então, obviamente, eles vão fazer artes diferentes. Isso não significa que uma arte é melhor que a outra. Não significa que o realismo é melhor que o cartoon, entende? Então sempre vai ter alguém melhor que você. Mas isso não é ruim, porque você não ser o melhor não significa que você vai ser um profissional medíocre e que o seu trabalho vai ser medíocre, vai ser genérico. Você pode ser super foda no que faz, super profissional, mas sempre vai existir alguém melhor que você, porque a vida é assim. Às vezes alguém começou a estudar antes de você e vai estudar o resto da vida, então ela tem mais conhecimento que você. Mas isso não significa que as artes dela são melhores que as suas. Só significa que essa pessoa tem mais conhecimento que você. Eu não acho que exista um artista no mundo
de 8 bilhões de pessoas que seja o melhor. Porque isso é relativo, como eu falei. E eu acho que é até um pouco prepotente e arrogante da parte de algumas pessoas que querem ser os melhores. Porque, às vezes, ser o melhor também significa passar por cima de outras pessoas. Desprezar o trabalho de outras pessoas para valorizar o seu. Então, você não precisa ser o melhor. Eu falei sobre essas frases aqui no vídeo porque, pelo menos para mim, elas me causaram muita ansiedade. Porque eu não sou uma pessoa que costuma ter muita disposição para fazer as coisas. Atualmente eu estou melhor, mas eu não costumo ter disposição nem para sair da cama. Então é uma pressão muito grande ser o melhor e procurar uma carreira que dê dinheiro e ter um dom, sabe? Essas coisas. Então, atrapalhou demais. Mas tem outras coisas que também atrapalharam muito mais do que essas frases, que é o segundo tópico do vídeo, que é ouvir conselhos de pessoas que não são artistas. Eu sou um pouco tímida e eu não conseguia falar coisas como valeu pelo conselho, só que ele é uma merda. Eu ouvi vários conselhos dizendo, mas a sua arte não é muito bizarra para estar na internet? A sua arte é muito genérica, a sua arte é demoníaca. Sério mesmo, eu ouvia isso e eu ouvi várias outras coisas também. O interessante é que de todas as pessoas que me aconselharam, ninguém nunca trabalhou na área da ilustração. Nunca sequer tentou pesquisar a respeito. É a mesma coisa que um jogador de futebol criticar um médico porque ele fez uma cirurgia do jeito errado. É ridículo. Uma coisa que me marcou foi quando eu ouvi de uma pessoa não artista que tal estilo de arte vende mais do que o outro. E eu acreditei na época, porque realmente as minhas artes mais bizarras não engajavam tanto. Mas eu aprendi com o mestre e artista Hiro Kawahara, que ele é brasileiro inclusive, que o que vende é a qualidade. Então não importa se você faz artes fofas, artes bizarras, artes realistas. Se tiver qualidade, vai vender. Esses conselhos, que eu nem deveria chamar de conselhos, essas dicas idiotas, elas atrapalham demais a jornada de muitos artistas, como eu, que são inseguros de si e do seu trabalho. Porque se você não tem confiança em você mesmo, você não confia no seu trabalho, e uma pessoa fala, o seu trabalho não é bom o suficiente para eu comprar, é óbvio que você vai ouvir essa pessoa. Mas hoje eu vejo essa situação com certo respeito, pelo menos com as pessoas que são próximas a mim. Porque todas essas pessoas que tentaram me aconselhar, eu gosto de pensar que é porque elas se importam comigo e não querem ver eu passar necessidade, sei lá. E embora esses conselhos tenham mais atrapalhado do que ajudado, eu realmente agradeço a disposição. E eu fico feliz de entender que agora eu quero seguir o meu próprio caminho com as minhas próprias convicções. E se algum dia eu fracassar, então que pelo menos eu fracasse fazendo coisas em que eu acredito e não seguindo dica dos outros para viver. Eu aconselho vocês a escutar dicas de pessoas que trabalham na mesma área que você, que realmente são profissionais, e você consegue ver o profissionalismo deles refletido no trabalho que eles fazem. Ou pessoas que já atingiram os objetivos que você quer atingir. O último ponto que eu queria citar e que atrapalhou a minha jornada pra caramba foi a minha comparação, a comparação que eu fazia de mim com outros artistas e também a cobrança das redes sociais por conteúdos. A comparação que você faz com outros artistas muitas vezes, quase em todas as vezes,
podem atrapalhar o seu desenvolvimento. E ela costuma ativar alguns gatilhos de ansiedade. É sério, quem nunca viu uma arte foda em todos os aspectos pensou, nossa, eu nunca vou conseguir fazer nada parecido com isso. E aí você começa a ficar ansioso. Aí você tenta desenhar alguma coisa e não consegue porque tá com bloqueio. Aí você fica desanimado, para de desenhar por um tempo, para de produzir, só fica procrastinando. É normal, mas não deveria ser. A comparação pode ser um ato muito maldoso. E ele com certeza é um ato de sabotagem. Porque você está se comparando com o artista, mas esquece que algum dia esse artista já esteve no seu lugar. E ele já foi iniciante que nem você. Ele teve que ralar que nem você tá ralando agora. Então a gente costuma muito ver o resultado, mas a gente não presta atenção no processo. A gente não presta atenção em toda a jornada que a artista tal teve que seguir para ser o artista foda que é hoje. E a gente se compara com essas pessoas. E também, a sua arte nunca vai ser igual à arte das outras pessoas. Porque você é você. Você tem uma bagagem cultural que as outras pessoas não têm. Você tem uma vivência que as outras pessoas não têm. Você é uma pessoa única no mundo. E inconscientemente a gente coloca tudo isso na nossa arte, sem perceber. Por isso a sua arte é única. E a única pessoa com quem você pode e precisa se comparar é com você mesmo. Com você do passado, principalmente. Porque assim, você percebe a sua evolução. Você percebe que você conseguiu se tornar um artista melhor. E você fica feliz consigo mesmo. E eu também queria falar sobre a cobrança excessiva que as redes sociais fazem a respeito de conteúdo e como isso pode sobrecarregar a nossa mente. Pensa que a arte é uma coisa demorada de se fazer. O processo costuma ser demorado. E alguns dias a gente não tá bem para produzir. A gente tá com bloqueio criativo e simplesmente não consegue criar nada. E isso é uma coisa normal para todo ser humano. A gente não consegue estar 100% todo dia e tá tudo bem. O problema é que hoje, para você ter visibilidade, além de você estar presente nas redes sociais, você precisa constantemente criar conteúdo, ter uma constância de posts. E colocar a cara a tapa é difícil. Eu sei que muito artista pensa que, poxa, eu já fico uma semana em uma arte produzindo e eu ainda tenho que colocar minha cara a tapa? Por que eu não posso simplesmente mostrar o meu trabalho e pronto? Eu sei como é. Eu também acho chato, sinceramente. E pensa que um artista demora, sei lá, uma semana em um trabalho. E nessa uma semana, o Instagram quer que você crie 4 posts. Porque é com constância que você tem engajamento. Mas como é que você vai criar 4 posts se você já tá passando uma maior parte dos seus dias produzindo uma arte específica? Só se você parar de dormir, né? Mas enfim, colocar a cara a tapa é uma coisa difícil. E muitas vezes na internet a gente fica em posição de vulnerável. Ou seja, qualquer pessoa aleatória pode chegar e te atacar. É normal ficar triste com comentários maldosos ou com a falta de engajamento. Tipo, eu fiquei uma semana desenhando isso e só teve uma curtida no Instagram. Eu sou artista bosta. Mas você já parou pra pensar que os maiores artistas do mundo, os mais fodas, eles não têm engajamento no Instagram? Eles mal têm conta no Instagram, a maioria deles. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando em empresas ou sozinhos, enfim. Eles não costumam criar conteúdo para as redes sociais. Eu até gosto de dizer que existem 2 categorias de artista, que é o artista
normal, o artista normal, né, que só faz coisas normais, e o artista das redes sociais, que além de produzir arte, ele também tem que produzir conteúdos, que podem ser o Reels do Instagram, vídeo pro TikTok, pro YouTube, enfim, várias plataformas, para virar um artista multimídia mesmo, para ser conhecido em todas elas. E isso demanda tempo. Se você é uma pessoa que pode ter 500 comentários falando bem do seu trabalho, elogiando, mais um comentário maldoso já te deixa triste, a minha dica é: tenha fé no seu trabalho e tenha fé em si mesmo. Eu sei que é difícil, mas olha pro seu trabalho. Ele é realmente tão ruim assim como você costuma pensar? É claro que não, vamos ser realistas. Seu trabalho é bacana. E se você não tem engajamento no Instagram, não significa que seu trabalho é uma bosta. E se uma pessoa foi comentar maldade na sua arte, não significa que seja uma arte ruim. A dinâmica das redes sociais é diferente. Então, até os melhores artistas podem ter, sei lá, 10 seguidores. E, infelizmente, é isso. Às vezes, nas redes sociais, o que vale não é a qualidade do conteúdo, e sim a quantidade. Confie no seu trabalho e no seu potencial. Os artistas multimídia, eles geralmente costumam dedicar tempo para criar várias coisas. Além das ilustrações, eles têm que criar conteúdo para rede social, criar vídeo no TikTok, no YouTube. E essas plataformas estão cada vez mais exigentes. Então, querendo ou não, essa pessoa pode estar com uma sobrecarga mental, que ela sempre está produzindo. Enquanto ela para descansar, o cérebro dela não para, ele fica: nossa, você está descansando, você é um lixo, você deveria estar produzindo. E isso é uma coisa muito séria. O problema não é criar conteúdo para as redes sociais, porque hoje em dia todo mundo faz isso. O problema é a cobrança exagerada dessas plataformas. E eu ainda sonho por um Instagram voltado para os artistas, que não seja tão rígido em questão de engajamento e entenda que fazer arte é uma coisa demorada. Essas situações que eu comentei, elas são bem chatas mesmo de se passar. Mas por causa delas e também pelo autoconhecimento que a gente deveria ter com a gente, eu comecei a me ver com um olhar mais gentil. Porque eu geralmente me cobro para fazer muitas coisas, ser sempre útil, mas eu sou um ser humano falho que erra pra caramba e nem sempre tá em um dia bom para produzir. E tá tudo bem, cara, eu não sou um robô. Você também não é um robô, eu acho. Eu me conheço agora, eu aprendi a gostar de mim e eu não vou ser capacho. Uma das coisas que me ajudaram a evoluir como artista e pessoa foi ouvir conselhos de ilustradores profissionais, tá? E que já chegaram nos lugares onde eu quero chegar. E uma dessas artistas, que também é minha professora, é a Brenda Bossato. E em uma aula que eu assisti dela, ela abordou o tema da ansiedade e a dificuldade em produzir. Ela diz que a gente precisa parar de colocar o nosso foco em coisas que a gente considera só legal. Fazer uma animação, legal. Fazer um curso de 3D, legal. Trabalhar como artista, legal. A gente tem que colocar o nosso foco em coisas que a gente bate o olho e pensa: puta merda, eu preciso fazer isso agora. Eu preciso comprar esse curso agora, eu preciso aprender isso agora. Quando ela falou isso, girou uma chavinha na minha cabeça. Porque eu tô jogando o meu foco em várias coisas aleatórias que eu considero legal. Mas eu preciso focar em coisas que, além de me fazerem gritar: puta merda, eu quero fazer isso, sejam coisas que vão me ajudar a chegar no meu objetivo, que no momento é ser uma ilustradora profissional e que consiga viver disso. Economicamente estável, pagar as contas, é sobre isso. Eu precisei de muita coragem para escrever
ir gravar esse roteiro, porque eu tô em um momento bem frágil da minha vida, em que todas as ilusões estão se despedaçando. E eu preciso produzir coisas que me façam bem, sabe? Porque às vezes você vai produzir um conteúdo só porque outras pessoas estão produzindo, mas não é sua praia. O que me incentivou a fazer esse vídeo, além da Brenda Bossato e do Hiro Kawahara, foi uma fala da Nathalie Neri. E ela falou sobre você sempre produzir conteúdo pra internet, mas nunca ter retorno. Isso desanima pra caramba. É que nem você entregar folheto na rua e ninguém querer pegar. Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo. A gente precisa ter resiliência e continuar em frente, porque uma hora dá certo. Uma hora um conteúdo seu acaba bombando e você vira um artista relativamente famoso, sabe? Que nem uma subcelebridade, já tá bom assim. Eu vou seguir esse conselho da Nathalie, enfrentar todos os obstáculos que me impedem de produzir um conteúdo que eu gosto e que me faça bem. Esse vídeo foi uma reflexão e também um desabafo, porque eu sinto que falta isso na internet. Eu sinto que faltam pessoas reais com problemas reais. A vida não tá perfeita, mas quando você entra no Instagram, no YouTube, parece que tá mil maravilhas, que todo mundo é rico, que todo mundo tá viajando, que todo mundo tá feliz. E eu sinto falta de pessoas que realmente são reais e que falem do problema delas sem ter medo de dar a cara a tapa, mesmo que um monte de gente vá te estapear. E também é um risco, né? Porque eu estou expondo a minha vida pessoal aqui, mas enfim, é o que eu quero fazer no momento. E se eu não consigo achar pessoas que produzem o conteúdo que eu quero, então eu mesma vou produzir. O que custa, né? Está tudo bem não estar bem. E o que importa não é o resultado, e sim o processo. Então agarra o processo, ama o processo, vive o processo, porque o resultado vai ser surpreendente. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Esse vídeo é diferente dos outros speed arcs que eu já fiz, porque eu senti uma necessidade em mudar o formato, porque eu gosto desse modelo de maqui e fala, só que a minha adaptação ilustre e fale, só que eu senti que comigo não deu certo, porque é muito complexo de editar e é um vídeo muito longo e eu não tenho equipamento profissional. E vocês percebem que eu nem postei a segunda parte do vídeo de Natal, né? Sendo que o desenho de Natal já tá pronto há alguns meses. E eu sinceramente nem sei se eu for editar e postar, porque já passou da hora, já é fevereiro, gente, já tá muito atrasado. Mas se vocês quiserem que eu poste, então por favor, comenta aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Se tiver uma próxima vez. E é sobre isso. Tchau.